Olá, estamos novamente com mais um assunto sobre fundamentos da família, fundamentos do casamento. E hoje queremos falar sobre um assunto também muito importante, que tem por título Falando a Verdade em Amor. Nossa leitura hoje é de Efésios 4, 25 a 27, que diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E também Efésios ainda, capítulo 5, versos 8 e 9. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Não é fácil falar a verdade e normalmente fazemos alguma confusão, entre falar a verdade e ser grosseiro e tomar atitude de condenação. Esse é um grande problema nos casamentos. O Senhor nos chama a falar a verdade em amor. Isso é um aprendizado toda a vida. Um relacionamento fica muito desgastado quando um dos cônjuges que foi ofendido de alguma forma quer confrontar o outro e usa de ofensas, de julgamento, de condenação, de gritaria, de briga mesmo, e se torna um ambiente tenso, um ambiente desagradável, e o outro fica na defensiva e também lembra de acusações e fica um acusando o outro, e ninguém chega a lugar nenhum, Pelo contrário, uma tentativa de trazer à luz algum problema, ele gera muitos outros problemas. Então tem que se ter todo o cuidado e a sabedoria que Deus dá para nós podermos falar a verdade com o nosso cônjuge, como Efésios 4,15 também diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4,15. Veja que verdade e amor andam juntos. Não é porque eu tenha razão em algum assunto que eu posso usar qualquer argumento, qualquer acusação, qualquer palavras, qualquer tom de voz, só porque eu tenho razão em determinado assunto. Eu lembro vocês de Davi, quando ele pecou com Batseba, e o profeta Natan, depois de um tempo, vem confrontá-lo, mandado pelo Senhor, e ele conta aquela história do um homem que tinha apenas uma ovelhinha e um homem rico que tinha um rebanho enorme. Quando chega uma visita na casa do rico, ele, em vez de preparar uma das suas ovelhas, ele vai na casa daquele homem que só tinha uma e pega a dele e utiliza a única que ele tinha. E Natan traz isso para Davi como se fosse um caso a ser julgado, e Davi fica completamente irado, e já pronuncia uma sentença condenatória a esse pecador virtual, que na realidade era ele. Ele disse: é digno de morte esse homem. E aí Natan: és tu esse homem. Então, quando ele entendeu que era outra pessoa, ele ficou irado, ele condenou, ele julgou e ele determinou que a morte fosse aplicada como sentença, já que ele era rei e poderia ter essa atitude. Mas quando ele soube que era ele, é diferente. Aí ele: pequei contra o Senhor, mas já não disse que ele era digno de morte. Então nós julgamos os outros quanto às faltas que nos cometem contra nós de uma forma diferente de quando nós cometemos a falta. E nós temos que buscar um equilíbrio nisso, Quando ele escreve o Salmo 51,
ele reconhece o seu pecado. É diferente as suas palavras. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Mas sempre falando aqui que Deus se compraz na verdade. Deus se compraz na verdade com a nossa vida pessoal e com o nosso relacionamento. Que tudo seja trazido à luz e resolvido em harmonia e em paz. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Efésios 5:13. Veja como esse livro de Efésios tem um ensino tão rico, né, para o nosso relacionamento. Então as coisas precisam ser trazidas, não pode ficar nas trevas, não pode se deixar para amanhã, para depois os problemas têm que ser resolvidos, mas cada casal tem que buscar ter um ambiente, criar um ambiente agradável para confrontar, para falar que seus sentimentos foram feridos, que se sente magoado, né? E não criar, como já falei anteriormente, um ambiente pior de contenda, de ira e de gritaria. Isso tem que ser feito com sabedoria, com a graça de Deus. Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Nós somos chamados à paz. Nós somos filhos da paz. Nós temos o Senhor Jesus, que é o príncipe da paz. O Sermão do Monte, ele fala que bem-aventurados os pacificadores, ou seja, todas as nossas atitudes de confronto, de conversa, de cobrar alguma coisa, devem ser de tal forma que o ambiente seja um ambiente de paz e não de tensão, de ira, de descarregar, né, nossas frustrações. E nós temos aqui algumas dicas, vamos dizer assim, que vocês devem procurar observar quando tem que conversar, quando tem que trazer a verdade, alguma coisa, algum assunto no relacionamento. Primeira coisa, eu botei aqui, você não pode ver, mas a minha anotação está com letra maiúscula e em negrito. Lembre-se que você também é pecador, você também erra, você também fere, você também fala palavras e tem atitudes que magoam, que não são agradáveis para o seu cônjuge, né? E tenha uma sensibilidade espiritual para tratar o assunto. Busque a Deus, uma direção divina, não faça de qualquer forma. Ore antes, né? Peça sabedoria, peça a graça de Deus. Se prepare espiritualmente para tratar algum assunto desse tipo que é desagradável. Procure alguma referência na palavra de Deus sobre aquele assunto, sobre aquele tipo de pecado, né? Se é uma grosseria que o seu cônjuge fez, se é algo que você vê que está demonstrando nele uma atitude imoral. Todos esses assuntos devem ser colocados. Traga a referência bíblica, traga os fundamentos para que você possa conversar, né? Busque conversar numa hora adequada. Pense que vocês dois trabalhando, que trabalham fora, chegando do trabalho cansados, estressados, precisando de um banho e querer conversar assuntos tensos, assuntos complicados nessa hora, não é uma boa ideia, vai ter problema. Então, até fale, olha, eu gostaria da gente conversar sobre tal assunto hoje, eu gostaria de conversar sobre um assunto que eu acho importante, vamos descansar um pouco, vamos lanchar e depois nós fazemos isso. Outra coisa são as frases negativas, de condenação, né? Você nunca muda, você está sempre repetindo esse erro, eu não aguento mais. Essas coisas não levam a lugar nenhum, elas são, botam a pessoa para baixo, elas são condenatórias, né?
não seja egocêntrico também, achando que você é o centro do mundo e que todo mundo tem que lhe tratar muito bem. Todos nós somos pecadores, inclusive você. Separe o que é problema sério do que é coisa secundária, que não é tão importante, né? Por exemplo, algum problema de comportamento, atitudes de pecado que são sérias, de uma motivação que a pessoa tem no momento. Você sai sempre para namorar tal dia e aquele dia ele não está afim, não está cansado. É um problema de motivação, de cansaço, de desânimo, diferente de pecado, diferente de alguma coisa séria e grave que a pessoa tenha cometido, né? Procure ser sábio também, fazendo algumas perguntas, né, sobre aquele assunto para a pessoa, o que ela acha, como você encara isso, como você vê, de acordo com a palavra de Deus, tal e tal assunto. Por exemplo, pornografia, vamos dizer, o problema que hoje está acontecendo muito. Se o seu cônjuge está com alguma atitude dessa, né? O que você acha da pornografia? Você acha que isso é de Deus, que isso não traz problema, que isso não afeta o seu relacionamento com Deus? E fazendo perguntas e tentando conduzir uma conversa lógica, de alguma maneira que a pessoa mesmo vá raciocinando, vá entendendo que ele está errado e precisa mudar. Outra coisa, que nós olhamos para a pessoa como sendo ele o problema, né? E não pegamos a outra pessoa, colocamos do nosso lado e vamos olhar para o problema juntos. Assim você constrói, assim você ajuda, assim você está demonstrando uma atitude de companheirismo e que quer que a outra pessoa seja vitoriosa em determinada área. Quando você considera ele o problema, a própria pessoa, isso cria um muro, cria uma barreira difícil de ser transposta, né? E lembrar também que, em última análise, né, lembrar essa pessoa que, em última análise, o pecado sempre é contra Deus. E Deus é o Deus que perdoa, Deus é o Deus que estabelece, né, em Cristo Jesus toda a graça para nos perdoar. Então busque também esta graça, busque também, como filho, como filha de Deus, viver também desta forma, pronto à reconciliação e pronto a perdoar. E não diga assim, agora você vai fazer isso, senão vai ter. Ofereça um conselho, olha, eu acho que seria bom se você fizesse assim, o que você pensa? Dê uma refletida nesse assunto, depois a gente conversa de novo. Dê uma sugestão, não se coloque como um mandão, uma mandona que vai obrigar que o outro agora, porque errou, seja como escravo e tenha que fazer tudo que você determinou numa listinha negra, né? E encerrando aqui, lembre-se que você também é pecador, em letra maiúscula e em negrito. Senhor amado, nós somos aqueles que devemos andar em amor e andar também na Tua verdade. Tua palavra é a verdade, Tu, Senhor Jesus, é a verdade, o caminho, a vida. E quando andamos na verdade, a vida também, ela cresce, a Tua vida cresce em nós. Ajuda, Senhor, cada família, cada casal a aprender a conversar, aprender, Senhor, a transformar momentos tensos em reconciliações, em perdão, em cura, em refrigério para a alma, Senhor. Que Teu Espírito, como bálsamo, venha estar junto, Senhor, em cada conflito, em cada dificuldade, em cada momento em que tem que se dizer verdades, que pela Tua graça tudo seja feito com amor, debaixo de Tua potente mão
cuidadora, amorosa, que sempre busca nos restaurar e nos reconciliar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.